Então, boa noite, pessoal. Isabela, a gente iniciou a gravação, tudo certo para a gente poder começar. É, Então, vamos lá. E aí, Branquinho, é com você. Tá bom. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Muito bom ver essa sala cheia de pessoas, inclusive não petianos. Muita gente nova, muito nome novo. A gente queria, de início, agradecer a Isabela por ter aceitado o convite, por ter aceitado tão prontamente, por ter mantido o contato tão prontamente e por ter mudado o horário, por estar bem planejado. E foi muito bom a conversa com você, Isabela. Agradeço muito o convite e a disponibilidade. É, de início, queria falar um pouco sobre o que é o PET, para quem está aqui e não sabe o que é o PET. PET ele é um programa federal, de maneira geral, ele não é só da UNB. Eu não sei se tem gente que não é da UNB aqui também, para começar. Se tivesse, manifestem aí, para a gente poder ver de onde é e tudo mais. Mas o PET ele é um programa federal, então, é um programa de educação tutorial espalhado em várias faculdades. Unila, que legal, que legal. Jatobá ia ficar feliz de ver esse nome aqui. Jatobá é o nosso tutor, porque é um programa de educação tutorial, e aí um professor do instituto, ele é responsável por cuidar do grupo e acompanhar como uma espécie de mentor, e o nosso é o Daniel Jatobá. Creio eu que ele não vai estar presente, eu acho que todo mundo conhece, né? Professor, é cheio de coisa para fazer. PUC Minas, que legal. Gente que tá bem longe do DF, do quadradinho. E aí, a gente tem esse vínculo com o Instituto, e nosso grande objetivo é poder focar, dar uma experiência maior, muitas vezes que a faculdade não fornece aos alunos, dentro dos nossos três pilares, que é educação, extensão e ensino, pesquisa, ensino e extensão, isso. E a gente tem esse foco de promover isso, então a gente se aperfeiçoar nisso e também levar adiante para os outros alunos, para a comunidade externa. A gente dentro do PET tem que escrever análises semestrais, cada integrante, que são publicadas no nosso site, PET Hell, UNB. Estão todas lá, inclusive, é super fácil de acesso, bem separadinho. A gente acabou de publicar uma revista, inclusive, no nosso último evento. Eu estava conversando com a Isabela que a gente faz vários eventos também, e a gente tem um grande evento que eu chamo LARI, que é o Laboratório de Análise de Relações Internacionais. Esse Lari pega um macro tema. O último que a gente teve, que foi semana retrasada, faz umas 2, 3 semanas, eu acho, faz pouco tempo, foi da queda da hegemonia dos Estados Unidos. E o que a gente publicou a revista do último é sobre a ascensão da extrema-direita na América Latina. Não, perdão. Crise da democracia. Esse foi o evento da semana passada. Que legal. Mas foi crise da democracia na América Latina. E a gente escreve revistas, externos também podem escrever, a gente escreve análise, externos também podem escrever análise, publicar nessa revista, e conta para o ISSN, conta para o Lattes. Então isso já é uma oportunidade gigantesca para um aluno de graduação. A gente faz eventos, como eu comentei, eventos não só o Lari, mas eventos em geral. Esse é um evento desse tipo. A gente tenta promover esses conhecimentos e aperfeiçoar os nossos também. A gente tem reunião mensal lá no Instituto de Relações Internacionais, ou reunião semanal também. Toda semana a gente discute um texto. Nesse semestre a gente está discutindo, principalmente relacionado a esse macro tema daquela da hegemonia dos Estados Unidos e todos os fatores que estão abordando. Não duvido que nas próximas semanas a gente vai falar sobre essa disputa, do Irã e tudo que está acontecendo e o papel do Trump disso. Meu irmão me disse hoje que o Trump foi indicado ao Nobel da Paz, então acho que tem muito assunto vindo por aí. É, e é isso, o PET, ele foca nessas grandes partes. A gente também já ofereceu uma matéria ministrada pelos próprios alunos na faculdade. Então é isso, o PET ele tenta exponenciar toda essa experiência da graduação que a gente pode ter para os outros alunos, tanto para quem faz parte, quanto para quem vem de fora. E hoje, dentro dessa ideia de eventos, a gente está fazendo esse mês temático sobre pesquisas, porque muitas vezes, tanto a gente petiano, que já tem uma experiência na área de pesquisa na graduação, a gente já passa por essa dificuldade de ter que achar fonte, de ter que encaixar nosso argumento dentro de um tipo textual. A gente passa pelas dificuldades, então eu penso que ainda mais os alunos que não estão no PET. Eu, quando não era do PET, eu já tinha essa dificuldade gigantesca. Então a gente pensou nesse mês semático a gente voltar para pesquisa,
trazer pessoas que podem ajudar a gente. E a gente separou, a gente nichou bem como coletar referências, que é o tema de hoje, inclusive, como escrever, como organizar suas ideias. E dentro disso, a gente hoje tem a Isabela com a gente. A gente trocou uma ideia e, pelo que eu percebi, é muito conteúdo dentro de uma cabeça só, muito conhecimento ali. É, e a gente está empolgado para escutar o que você tem para falar para a gente. Ela é presidente e fundadora do Fórum para Tecnologia e Estratégia do BRICS+, que é uma ONG, que funciona no mundo todo, dedicada à defesa cognitiva e à soberania de dados no sul global e entre as nações do BRICS. Isso é muita coisa. É uma pesquisadora, ela é mestre, já tem mestrado, e ela está fazendo doutorado em Instituto de Ciência Política, aqui da UNB mesmo, na sala vizinha ali do IHEL. E ela também faz parte do GEPS. GEPS, ela é um... Passou uma moto aqui, eu não sei se escutaram, mas eu espero que não. É, O GEPS, ele é um programa também que funciona na UNB e em todo o Brasil. Inclusive o Alcides, que a gente já mencionou aqui, é um professor bem proeminente ali. Tem muitas, inclusive, no próprio PET, que fazem parte do GEPS também. Além disso, ela integra inovações de ponta de análise topológica de dados, inteligência artificial, com pesquisa estratégica sobre ecossistemas digitais, opinião pública e governança tecnológicas, com ênfase na promoção do multilateralismo. Ela mesma comentou que ela está indo para a Rússia daqui a uns dias, e vai ficar muito No tempo final do lá. ano, final do ano, Final do é. ano. Ah, daqui a uns dias, passa rápido. E vai passar muito tempo lá. Então, de maneira geral, eu imagino que tem muito conteúdo para poder falar para a gente. Ela tá nessa proeminência ali de democratizar o acesso a essa informação, a essa relação de dados e soberania digital. E pelo pouco que você já falou, eu já tô empolgado, porque das poucas palavras que você disse, grande parte delas eu não entendi. Então, quero saber um pouco mais disso. E daqui para frente, não sei se alguém tem algum comentário a mais, alguma dúvida também para tirar sobre a Isabela, o que quer fazer agora. Mas, Isabela, a palavra está contigo e sinta-se à vontade. Bom, pessoal, até agora acho que só o Vitor e a Marina conversaram. Eu quero deixar muito aberto para vocês falarem. Eu não preparei um slide porque eu queria realmente mostrar uma coisa mais hands-on de como eu trabalho, sabe? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar para mim, pode me interromper, pode, sim, perguntar. A ideia realmente é, tipo, ajudar vocês a, né, conhecer com essa questão. Então, pelo que eu entendi hoje, o que a gente tem que fazer é falar mais sobre, tipo, como coletar referência, né? Como fazer esse processo mesmo de revisão bibliográfica mesmo, né? E aí, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é legal de trazer é que sempre que a gente está fazendo pesquisa, a primeira parte é justamente a revisão bibliográfica, né? Em grande medida, é isso que é uma aula, né, acadêmica, é isso que é uma aula de faculdade, né? Você não é exatamente tipo assim, você está aprendendo como as coisas são, você está revisando textos que já foram escritos. E então, já entrando nas dúvidas, né? Uma das perguntas que colocaram foi como identificar as referências que são mais confiáveis. Eu acho que primeiro a gente tem que considerar o que é cânone na pesquisa. Então, assim, qual que é a base teórica, né? Então, tipo, por exemplo, você vai estudar operações psicológicas, a gente está falando em Deleuze e Guattari, isso que é o cânone, né? A gente está falando em opinião pública, é o Walter Lippmann, que foi a primeira pessoa que escreveu sobre isso de maneira, né, sistematizada. Então, o primeiro passo, quando a gente está olhando para uma revisão bibliográfica, é a gente identificar qual que é o cânone na área, e logo em seguida, tipo, ver quem está articulando com esse cânone de maneira qualitativa, né? E tá tudo bem você encontrar autores que, tipo, estão criticando o cânone ou, né, negando o cânone. Por exemplo, eu trabalho muito com a opinião pública na minha pesquisa. E eu trabalho muito com a Susan Herbst. Então, a Susan Herbst, ela critica o Lippmann, trazendo uma crítica mais marxista do que é a opinião pública. E tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem. Só que não dá para você fazer uma crítica sem você mencionar quem você está criticando, entende? Então, eu acho que parte de você identificar o que é uma boa referência, né? Tem realmente a ver com você, tipo, dominar o material no sentido de ler mesmo, sabe? E aí, esse é outro ponto que eu acho muito difícil, né?
hoje em dia a universidade ela cobra da gente muita produção, né? Principalmente na pós-graduação. Eu não sei como que é na graduação, mas na pós é muito demandado que a gente escreva muito artigo, muito capítulo, né? Muito, enfim. No meu caso também, por estar atuando numa ONG, né? E também fazer disputa política, eu sempre estou fazendo artigo para mídia, né? Então, é muita escrita. E acaba que falta um pouco de tempo de reflexão, né? Então, uma coisa, por exemplo, que eu faço muito eu uso muito inteligência artificial no dia a dia. Uma delas que eu uso mais bastante, você deve conhecer, não sei se vocês conhecem, é o Notebook LM. Vocês já ouviram falar dessa IA? É uma inteligência artificial que faz podcast. Ela é do Google. É gratuita, inclusive. E aí, geralmente, o que eu faço, eu jogo os textos que eu tenho que ler na inteligência artificial e faço algumas perguntas, né? E aí, a partir disso, eu mando ele gerar um podcast e aí eu vou, tipo, malhar ouvindo o podcast que a inteligência artificial gerou a partir dos textos que eu tenho que estudar, né? Isso não vai substituir uma leitura do texto, é óbvio, mas pelo menos vai ajudar um pouco nesse processo de, tipo, você não chegar no texto e ler, tipo, porque às vezes, assim, quando você vai ler no seco, eu pelo menos tenho isso, até mesmo quando eu vou ler ficção, sabe? Eu não gosto muito de ler uma coisa sem eu meio que saber. Vou colocar aqui o nome: Notebook LM. É, eu não gosto muito de, tipo assim, ler uma coisa no seco, sabe? Eu gosto de saber o que eu tô lendo antes de eu ler, tipo, pra eu não ficar muito perdida. Então eu gosto muito de, tipo, usar essa ferramenta, por exemplo, pra me ajudar a me situar, sabe? E nesse sentido, gente, tá tudo bem usar o chat GPT para procurar referência, não tem problema nenhum. Só que aí eu acho que tem toda uma questão que é, tipo, desenvolver bons prompts, né? Então, assim, tipo, eu vou até abrir o chat GPT aqui para vocês. Eu uso o chat GPT pago, aliás, já vou falar para vocês. Vamos compartilhar. Tem como eu compartilhar minha tela? Tem, achei. Eu não gosto muito do Meet, gente, do Teams, desculpe. Vocês ignorem, tá? Todas as Eu também minhas não abas gosto, não. abertas. Oi? Eu também não sou muito fã dele, não. Pra mim, Meets é a melhor plataforma que tem. Então, ó, tipo, eu tô aqui no chat GPT, vou dar um zoomzinho aqui, e eu vou, sei lá, tipo, vamos supor assim, eu tô trabalhando aqui na minha tese, né? E a minha tese aborda o tema de PsyOps. Então, uma coisa também, gente, que eu acho que é legal da gente falar, e eu acho que, assim, é uma questão também, né? No mundo perfeito, a gente teria uma inteligência artificial brasileira que entenderia português muito bem. Mas, em geral, gente, a inteligência artificial. Vocês estão vendo minha tela, gente, aliás? Tá aparecendo? Tá sim, tá sim. Tá Ah, sim, beleza. estamos vendo. No mundo perfeito, a gente ia ter uma inteligência artificial que fosse brasileira e que fosse, tipo, treinada bem em português, mas o mundo não é ideal e a gente ainda precisa desenvolver inteligências artificiais que sejam brasileiras e treinadas em português, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque a inteligência artificial funciona melhor em inglês. Eu tenho essa impressão com uma pessoa que usa muito IA. Da mesma forma que quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, na web, por exemplo, a Wikipédia em inglês é muito mais completa que a Wikipédia em português. É o mesmo paradigma, tipo, a inteligência artificial, o ChatGPT, ele foi treinado mais em inglês do que outros idiomas. Então, em geral, eu vou falar com o ChatGPT em inglês. Então, vamos começar, né, tipo, a formular um bom prompt, né? Um bom prompt é um prompt detalhado. Então, eu vou começar e vou perguntar, né? Vou falar, evening, ChatGPT, eu gosto de ser educada com ele, ou ela, sei lá. Please provide me with the canonical theoretical authors and their publications, books, articles, etc. For the theme of PsyOps, psychological operations. Então, um primeiro prompt. Ele está me respondendo em português, mas tudo bem. Então, ele já começou com um autor canônico, que é o Lindenbarger, é o pai. Aí ele trouxe aqui o Lensleil, também conheço. Aí aqui, por exemplo, eu já não conheço,
mas ele está trazendo o Joint Field Chiefs of Staff, US Army Field Manuals. Blá, blá, blá. Me deu um documento da OTAN, faz sentido, porque o ChatGPT é americano, e trouxe também a perspectiva soviética. Aqui ele está trazendo os críticos. Então, Chomsky, Herman, Taylor. Taylor eu conheço. Chomsky, acho que todo mundo que conhece, né? Ah, olha só. O ChatGPT, ele aprende com você, né? A Grada Selskaya, ela é uma pesquisadora que eu uso muito, porque eu conheço ela. E aí, como o ChatGPT, ele aprende com você e ele tenta te trazer ele tenta, tipo, o ChatGPT, ele tenta te agradar, né? Então, ele, tipo, colocou a Grada Selskaya aqui porque ele sabe que eu uso ela. Então, isso aqui tá aqui também. Obras mais recentes, Shoshana Zuboff, ele tá tentando aqui, tipo, articular comigo, porque ele sabe que eu estudo teoria, enfim, tecnologia e tudo mais. Mas, enfim, você viu que um prompt bem simples do ChatGPT já trouxe pra gente várias referências bem robustas, né? Aí, uma coisa que é legal é que o ChatGPT agora, ele tem essa função, que é a função Deep Research. E, de novo, gente, isso não substitui uma análise, tipo, um texto. Mas eu vou apenas, assim, usar o Deep Research para vocês verem, tipo, de novo, né, como conseguir uma boa fonte. O ChatGPT, ele é um bom espaço para você começar a trabalhar. Então, eu vou run Deep Research on the themes of PsyOps. As per the canonical samples you have just provided. Gente, tá tudo bem o inglês, assim, eu tô fazendo isso em inglês, vocês querem que eu passe pro português, tipo, eu só tô fazendo isso em inglês porque, em geral, ele costuma responder melhor pra prompts escritos em inglês. Beleza, então, mandei ele rodar Deep Research. Aí, quando você entra no modo Deep Research, ele faz algumas perguntas para você. Então, vamos responder aqui, né? To guide your deep research properly, could you please clarify the following? Então, ele está perguntando. What is your primary angle of interest? Military doctrine, cognitive warfare and social media, historical evolution, critical theory? Bom, eu vou entrar na área que eu mais estou pesquisando atualmente, que é... vou colocar segurança e defesa cognitiva, cognitive defense. Também, né? Cognitive warfare. Eu vou colocar social media and public opinion. I would also like to emphasize non-Western views on top of the canonical Western perspectives. Você quer que o foco seja global ou centrado numa região específica? Bom, beyond the canonical recent topics, enfim, local authors, provide me with Latin American and Eurasian perspectives, porque a minha pesquisa de doutorado tem a ver com Eurásia e América Latina. 3. Should the research include contemporary digital manifestations? Eu vou colocar I want both canon perspectives. Aí eu vou colocar aqui pre-digitalization and current perspectives, taking into account today's digital interconnected environment. 4. What kind of output format would you prefer? Eu vou colocar structured report. Vocês percebem, gente, que assim, ele faz essas perguntas, mas é muito importante que a gente saiba como responder essas perguntas, né? Porque fazer um bom recorte de pesquisa tem a ver
com você, tipo, realmente saber o que você está querendo pesquisar. E, infelizmente, gente, isso tem a ver mais com, tipo, realmente maturidade acadêmica. Você já está fazendo pesquisa há muito tempo, e aí, nesse sentido, eu acho que é muito bom, muito importante ter um orientador que está com vocês. Ou se vocês não tiverem um bom orientador, porque hoje em dia é um privilégio você ter um bom orientador, vocês pelo menos, assim, terem, tipo assim, terem colegas, sabe? Tipo, eu acho que a maior parte de vocês está na graduação, mas, tipo assim, terem colegas na pós para poderem ajudar vocês. E aqui também, tipo, eu tô super me colocando à disposição. Então, eu vou rodar agora o Deep Research. E o Deep Research é um modo de pesquisa profunda, como ele chama, né? Então, como funciona? Ele demora um pouquinho mais, né? Aí eu vou. Então, ele está aqui. Excelente, Isabela. Eu vou preparar um report estruturado em operações psicológicas, focando na defesa cognitiva e guerra cognitiva, particularmente no contexto de mídia social e opinião pública. O relatório vai incluir pesquisadores canônicos do Ocidente, pré e pós-era digital, perspectiva da América Latina e da Eurásia, ênfase na história e na perspectiva contemporânea, também sobre blá blá blá. E, ok. E aí, quando você vem aqui em Starting Research, olha que legal, ele tá aqui fazendo pesquisa. Esse modo de research, ele costuma demorar um pouquinho mais do que os modos tradicionais do ChatGPT. Então, você vai ver que ele vai levar um pouquinho mais de tempo para fazer o relatório para gente. Nesse meio tempo, gente, eu vou respondendo outras questões para vocês. Ah, que ele tá pensando. É muito legal quando ele vai pensando, né? Ele vai colocando aqui, tipo, como ele tá raciocinando, né? Enquanto ele tá pensando, vamos responder outras questões, né? Então, tem aqui. Ah, aqui. Opa, pesquisou perspectivas. Aqui, ele tá pensando, é muito legal. Aí ele pensa, né? I'm gathering insights on non-Western perspectives, including Chinese and Russian, to understand their cognitive warfare and social media strategies. It's intriguing to see the broader scope of PSYOPs globally. Gather information on NATO's Act. Cognitive Warfare article, China Strategies and Latin American Perspectives. I'm gathering insights on psychological operations by blending Western and non-Western viewpoints, examining key authors and considering both historical and current examples. Enfim, ele tá aqui pensando, né? E aí, enquanto ele tá pensando, ele já tá olhando aqui, ó, fontes. Cliquei na fonte, eu mesma consigo abrir ela e ver se faz sentido, né? E aí, gente, uma coisa que é importante também é a gente lembrar que, tipo, o ChatGPT tem um viés, tá? Ele não é. Aqui, estudos de democracia. Ele não é, tipo, o ChatGPT ele não é neutro. Então, ele vai trazer, em geral, uma perspectiva que é mais pró-Ocidente, que é, tipo, pró-Estados Unidos. Então, tudo bem. É só você ter consciência disso, porque às vezes você não quer reproduzir a mesma opinião que o ChatGPT. Na verdade, eu espero que vocês não queiram reproduzir a mesma opinião que o ChatGPT. Aqui tem outra referência que ele trouxe. Ó, da República Tcheca, que legal. E agora, qual que é cookie e qual não é cookie? 50%. Então, ó, ele trouxe aqui vários pontos, né? Olha que legal. Ukrainskia e English. Então, tá em English. Enfim, tô trazendo as referências. E pensando. E é interessante, né? Justamente por ser uma inteligência artificial ocidental, tipo, ele não tá falando assim, tipo, em teoria, qual que é a teoria russa ou chinesa sobre guerra cognitiva? Ele tá falando com a gente, ele tá falando como a Rússia e a China usam defesa cognitiva, né? Até agora, por exemplo, tipo, por exemplo, ele não fala sobre como a OTAN usa, né? Usa guerra cognitiva. Ele tá falando que eles têm um artigo sobre isso, né? Mas rapidão ele já foi para dizer sobre como a Rússia e a China usam, né? Aqui, ó, a guerra cognitiva na China usa isso, isso, isso. Vamos ver. E aqui, ó, eles falam de guerra cognitiva quando eles estão falando da China, mas quando eles falam da OTAN, eles falam de defesa cognitiva, como se, tipo, a OTAN não fizesse isso, né?
Aqui falou US Psychological and Political Warfare. Enfim, é isso, gente. A gente tem que entender que a inteligência artificial não é uma ferramenta neutra. A gente pode usar, mas a gente tem que estar ciente de que ela não é neutra, né? Então, beleza. Eu acho que para o ChatGPT a gente vai deixar ele continuar pensando enquanto ele está fazendo esse relatório. Nesse meio tempo ele está, né, arrecadando fontes que vocês podem estar consultando. Peraí que ele deu uma travadinha. Deixa eu recarregar aqui. Gente, peraí que meu notebook resolveu dar uma bugadinha. Pronto, voltou. Beleza. Nesse meio tempo, gente, também, claro, a gente pode acessar o Google Scholar. O Google Scholar também é uma excelente ferramenta para a gente ir atrás de referências, né? E o Google Scholar, ele tem mecanismos próprios de busca, né? Claro que a gente pode só vir aqui e pesquisar, por exemplo, PsyOps America. E ele já vai colocar artigos que estão, né, tipo, que você pode colocar, né, desde quando você quer, vamos pegar só desse ano. Olha que legal, ele já tem alguma coisa sobre o Brasil. Então, operações psicológicas e guerra híbrida no Brasil, colocando parâmetros para, nossa, tomar o Estado. Tá, tá, tá. É um artigo da Springer Nature, a Springer Nature é muito respeitada, então, né, acho que a gente pode levar em conta. Pelo Wi-Fi da UNB, eu acho que vocês têm acesso gratuito a ele. Então, beleza. Eu quero fazer uma pergunta aqui importante. Tá sendo gravado, né? Ele vai ser disponibilizado para quem? Esse No vídeo? YouTube. Ah, tá. Ok. Então a gente continua assim. Ok, então aqui tem mais fontes que a gente pode receber, né? Enfim, Research Guide. O bom do Research Guide é que ele, por exemplo, tem PDF, né? Então isso é bom. Para quem lida mais com matemática e computação, também é muito legal a gente olhar para o Archive. O Archive, gente, opa, ele é um repositório de pré-prints. Vocês sabem o que é pré-print, gente? Não. Pré-print é o seguinte: vocês devem saber que às vezes quando vocês publicam um artigo, demora muito para ele ser publicado, né? E às vezes você faz uma descoberta que precisa ser logo, tipo, publicada, né? Se você colocar ela no. Se você, tipo assim, espera ela ser, tipo, ela entrar numa. Por exemplo, assim, você chega. Às vezes, entre você escrever um artigo e ele ser publicado, isso pode levar anos. E, por exemplo, às vezes, por exemplo, quando eu desenvolvo um software, né, eu e meu colega, a gente costuma escrever um artigo explicando como usar o software. Por exemplo, pegando scrap. Esse raspador de Telegram do meu amigo, que meu amigo desenvolveu, ele disponibilizou o paper explicando como o código funciona aqui no Archive. Então, tipo, você vai ter aqui como ele funciona, entendeu? Como rodar o código e tudo mais. Essa é a função do Archive. E isso não está sendo publicado numa revista tradicional, mas ela pode ser citada tal qual um artigo normal, entendeu? Então, aqui está em português, ensinando, código disponível no GitHub. Enfim, então é isso, tipo, o Archive também existe para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu, por exemplo, tenho 2 artigos publicados no Archive, porque, enfim, em um deles, inclusive, já foi citado, apesar de não ser uma revista, né? Ou seja, não passou pelo processo de revisão por pares. Mas, por exemplo, esse artigo que eu publiquei, ele tem 52 páginas. Qual que é a função dele? É mais, tipo assim, eu fiz uma descoberta de pesquisa do mestrado e eu precisava deixá-la logo, tipo, registrada em algum lugar, né? Então, vocês veem que esse paper, ele, tipo, não tem muita referência e tudo mais, ele é mais como se fosse um ensaio, sabe? E aqui eu boto, né, qual que é a formulação matemática dessa descoberta que eu fiz, enfim. Então, eu acho que é interessante, às vezes, vocês olharem para o Archive, porque ele tem, tipo, informações que
podem ser interessantes e relevantes para vocês. Então, a gente olhou aqui o Google Acadêmico, a gente olhou aqui o Archive, né? Existem outros repositórios também que vocês podem estar acessando, mas lembrando, gente, que o Archive não foi revisado por pares. Então, assim, tipo, ele é menos confiável, por exemplo, do que uma revista, porque uma revista você sabe que aquilo foi revisado por pares. Mas não necessariamente, gente, algo que tá no Archive é menos bom do que algo que tá, tipo, numa revista, entendeu? Então, sim, usem o discernimento de vocês. Como usar o Archive? Gente, ele é super simples. Você, tipo, entra no Archive, é archive.org. E aqui, tipo, tem, tipo, milhares de artigos. Eles, tipo, costumam ser muito rápidos. E aqui, por exemplo, a gente pode entrar. Ele tem toda uma área de ciências sociais computacionais, por exemplo, que tem mais a ver com a gente, né? E também tem a ver com a área que eu estudo, que é ciências sociais computacionais. Computers and Society, eu acredito que é a área dele. Cadê? Computers and Society. E aí aqui tem, tipo, milhares de artigos, sabe? Eu posso, por exemplo, vamos ver, assim, o que tem aqui de operações psicológicas, já que a gente tá nesse tema. Ah, tá, vamos tirar. Deixa eu só IOPS. Logical Operations. Aqui já tem algumas coisas. Vamos ver um artigo legal. E você vê que eles são relativamente recentes, sabe? Tipo, esse aqui é de 8 de maio. Eles vão de mais recente para menos recente. Ó, 13 de junho. E é muito bom vocês citarem coisas que são bem recentes. Vamos ver. Mas vocês percebem, gente, que são artigos que são mais voltados para matemática e computação. Então, assim, tenham isso em mente. Vamos ver esse aqui parece interessante. Então, detecting um monte de chinês, claro, né? Vamos ver. Aí vocês podem abrir o PDF. Detecting cognitive impairment and psychological well-being among older adults using facial, acoustic, linguistic and cardiovascular patterns derived from remote conversations. Não tem muito a ver com o que a gente está pesquisando, né? Mas vocês veem, é um artigo robusto, tipo, de computação mesmo, né? Então ele está olhando aqui. Na verdade, isso pode até ser usado para operação psicológica, porque ele está mostrando um processo computacional para a gente poder identificar, né? Cadê? O bem-estar psicológico de adultos a partir de reconhecimento de vídeo, né? E aqui ele separa o vídeo por, tipo, áudio, imagem, tudo mais, e ele mostra um processo de computação, né, para como fazer isso. Então, assim, gente, até mesmo, tipo, um artigo que parece que não pode ter muito a ver, pode ter a ver, né? Vai que, sei lá, eu não quero estudar PsyOps, mas eu quero aplicar PsyOps, aí eu preciso de dados, aí eu vejo isso, enfim. Tô só mostrando as ferramentas para vocês poderem, tipo, usar elas da maneira mais discernida possível. Pronto, aqui no ChatGPT ele terminou de fazer o report. Me trouxe 13 fontes. Então vamos ver. Vamos baixar aqui o report dele. Isso, gente, tipo assim, a função disso não é vocês copiarem e colarem, é vocês lerem e, tipo, pegarem as fontes, ok? Então eu baixei, aí, por exemplo, né? Dá uma introdução, uma operação de psicologia, isso daqui, aí já trouxe uma fonte. Pá. Trouxe o conceito tradicional do que é uma PsyOps. Esse Hearts and Minds, ele provavelmente colocou porque eu já usei Hearts and Minds para descrever operações psicológicas e, de novo, gente, o ChatGPT, ele sempre vai querer te copiar. Então, é importante. Ele aprende com você e ele tenta ser cada vez mais que nem você. Tem, inclusive, uma fábula moderna que eu vi recentemente que eu achei muito boa, que ele falava assim, que quando você fala com uma inteligência artificial é como se você falasse com um monstro na floresta.
E aí esse monstro na floresta tem 1000 rostos e ele fala pra você respostas pra todas as coisas do mundo. Só que o preço que você paga é que quando você vai embora e outra pessoa fala com a inteligência artificial, ela vai ter 1001 rostos e um dos rostos é o seu. Então, meio macabro, né? Mas é isso. Ó, que ele coloca, né? The goal was to promote the American way of life and portray it as the only just and viable system, thereby legitimizing US's global leadership. Aqui ele tá tentando pegar um pouco do meu viés, né? O que que a Isabela acredita. Então, ele colocou aqui táticas de psyops americano, então propaganda de mídia, influência cultural e educacional, é, olha só, pressão econômica como guerra psicológica, isso eu já não sabia. Ah, sim, claro, né? Desenvolvimento de assistência e empréstimos usados para colocar alinhamento, papapá. Enfim, então ele meio que, tipo, definiu aqui, deu exemplos do que são PSYOPs, e tá vendo? Ele traz fontes, gente, isso é muito bom. Uhum. E lembra, gente, que antes mesmo dele fazer esse report, ele trouxe as fontes canônicas. Muito importante a gente olhar para as fontes canônicas. Ok, então, aqui ele já está trazendo mais a questão que a gente colocou, que é a era digital. Então, ele trouxe aqui, né, a questão do uso da mídia social e como ela é usada por milhões, blá, blá, blá. Ataques de narrativa e desinformação. Então, como, tipo, em vez de propaganda hoje em dia, a guerra cognitiva é feita como um ataque de narrativa, né? Mais uma vez ele trouxe referências aqui. Papapá. Enfim. Trazendo a questão da mídia social e, de novo, mais referências, né? Microtargeting também. Enfim, você vê que ele vai trazendo, né, tipo, referências interessantes para a gente analisar. E vocês veem também, gente, que é um report muito robusto, sabe? De novo, tipo, ele não vai necessariamente entregar aquilo que você está querendo. Exatamente, mas é bom porque ele traz um norte para você poder fazer uma análise relativamente robusta. Trouxe aqui da América Latina, trouxe aqui Eurásia, dando ênfase em China e Rússia, como eles têm as suas próprias doutrinas, né? Informação como warfare. Uhum. Guerra pelas mentes, né? Mas essa fonte aqui, por exemplo, ele é da União Europeia, então é importante também considerar isso. Se a gente fizesse essa mesma pergunta para uma inteligência artificial, ou tipo a DeepSeek, né? Mas eu não sei se a DeepSeek tem um modo de research que nem o GPT. Mas se a gente fizesse, provavelmente ia aparecer completamente diferente a resposta, sabe? E tá tudo bem. Aqui na China, ele está trazendo outra perspectiva chinesa, trouxe a conclusão, né? E no final tem aqui as fontes que ele utilizou. Nem todas essas fontes, gente, são artigos acadêmicos de fato. Mas é importante procurar realmente. Ah, esse aqui. Vamos ver se é um. Não, é notícia, tá vendo? Então, assim, é isso. Tipo, tem um discernimento. Eu acho que no final das contas, o importante é isso. Sempre ter discernimento no que vocês estão fazendo. Então, eu acho que isso responde um pouco a questão de como trazer, né, como procurar fontes, né, softwares e tudo mais. Isso também está entrando na questão do mecanismo de buscas, né, e como lidar quando a referência aponta para uma divergência na pesquisa, foi outra pergunta que vocês trouxeram para mim. Eu acho, gente, que tá tudo bem quando uma referência aponta uma divergência. Tipo, na verdade, assim, usem o que é útil para vocês. E sempre conversem com professores, com seus orientadores, para que vocês, tipo, façam que, assim, como é que eu posso dizer? Para que vocês. Porque é isso, como você vai saber se uma referência é boa ou não? É com experiência, sabe? Tipo, como você vai lidar com a divergência? Primeiro tem que pensar se essa divergência te serve ou não, né? E pensar qual ponto de vista te serve para sua pesquisa. E quando eu digo serve para sua pesquisa, gente, não é no sentido de que eu só posso usar referências que concordam com o que eu tô querendo dizer. Eu digo mais no sentido de, tipo assim, pô, às vezes essa divergência com a minha pesquisa não tá me ajudando, não pode me ajudar a chegar numa outra
a um outro lugar, sabe? Então, assim, é isso, tipo, de novo, ter discernimento, né? Aí, gente, ah, eu vou entrar agora numa que foi. Vou fazer três perguntas aqui que foram feitas para mim, e aí eu vou responder elas meio que juntas, que é como superar a dificuldade de organização de ideias na hora da escrita, ferramentas para organização de referência, né? Indicação de software para organizar a bibliografia, por exemplo, né? Isso. E aí, gente, eu vou compartilhar outra coisa com vocês. Um momentinho. Eu vou compartilhar com vocês o meu Drive. Eu, Isabela, sou uma pessoa que. Vou compartilhar minha tela inteira. Eu, apesar de, tipo, gostar muito de modernidade e tudo mais, eu. No que diz respeito à organização de referências, eu acabo que gosto mais de. Eu sou meio analógica, por assim dizer. Então, opa, eu gosto de deixar tudo organizado no meu Drive mesmo. Então, eu tenho, por exemplo, a pasta acadêmico e eu tenho a pasta arquivo acadêmico. Eu vou primeiro abrir o arquivo acadêmico e mostrar um pouco de como que é meu processo, né? Então, assim, o que é atual eu deixo aqui na minha aba, né, para tipo, ficar fácil de acessar. Então, aqui, por exemplo, e assim, tipo, gente, tudo pode ser aproveitado, sabe? Por exemplo, eu estava aplicando para New York University e eu acabei desencanando porque, né, Trump. Aí eu achei, meio, né, paia. Vou fechar o WhatsApp para vocês ficarem parando de ver minhas mensagens privadas. Até porque isso vai aparecer no YouTube, né? É, enfim, eu vou. E aí, gente, como que eu me organizo? Então, eu vou, por exemplo, entrar aqui e lembrando, gente, que a pesquisa ela é uma coisa contínua, né? Pelo menos eu acredito que a pesquisa ela é melhor quando você, tipo, continua pesquisando, por exemplo, assim, eu sinto que a Isabela do doutorado, eu tô continuando minha pesquisa do mestrado, que tô continuando o que eu tava estudando na graduação, entende? E eu acho que essa é a melhor forma. Tipo, tá tudo bem você mudar de ideia. Eu pesquiso muitas coisas diferentes, mas se tem uma continuidade, eu acho que isso ajuda muito, né? Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, 2024.2. 20 mil, o WhatsApp não quer desligar, paciência. Então, aqui, tipo, estão todas as atividades que eu fiz em 2024.2, né? E é legal deixar tudo muito salvo, muito, tipo, né, enfim, pra gente poder consultar depois, quando a gente for fazer o processo de escrita. Então, eu vou aqui, por exemplo, pegar um artigo que eu escrevi pro KDN. Acho que, na real, vou pegar um outro que tá melhor. Vez na BCP. Se bem que aqui eu não tô com muita revisão bibliográfica, eu tô mais com o processo de escrita. Eu vou achar um. Pronto, comportamento político. Então, essa aqui é a pasta da disciplina, onde eu deixo tudo, tipo, no esquema, né? Eu deixo tudo, tipo assim, salvo. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a bibliografia, onde eu coloco os textos que eu uso. E vocês percebem, gente, que eu tenho um sistema para guardar texto. Eu sempre boto o ano, depois o autor. Geralmente eu coloco o nome do autor, o sobrenome em maiúsculo, né? E o nome do texto. Porque assim, gente, fica fácil de acessar quando eu preciso e já fica organizado. Até porque, em geral, aqui tem um erro, né? Eu coloquei 20.023, acontece. Até porque às vezes quando a gente está escrevendo artigo, em geral o pessoal prefere que a gente analise artigos que são mais recentes. Então, quando eu boto aqui o ano, né, fica mais fácil de eu ver o que, que é mais relevante, porque, né, vai colocar o maior em cima. Então, aí aqui, por exemplo, tem o trabalho final e eu vou abrir ele aqui. E aqui, tipo, tem um artigo que tá escrito, né?
enfim, e um artigo de disciplina, que depois, gente, eu vou poder estar utilizando ele para fazer minha pesquisa, ou, né, para reutilizar. E no final eu boto as referências, né? E aqui, gente, tipo, como que eu me organizo quando eu estou escrevendo, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da tese, da minha tese de doutorado que eu estou escrevendo agora. Eu estou escrevendo a seção teórica, da minha tese. E aí, como a tese são vários capítulos, né? A ideia é que uma tese ou uma dissertação, cada capítulo funcione como se fosse um paper. Então, tipo, a primeira parte, né, vai ser, claro, como se fosse uma introdução. Então, eu estou explicando, né, qual que é o objetivo do capítulo, blá, blá, no caso, é uma revisão teórica, porque é o capítulo de teoria. E, claro que eu costumo escrever a introdução por último, né? Ou enquanto eu estou escrevendo a introdução, eu vou voltando, enquanto estou escrevendo o texto, eu vou voltando para a introdução, porque a ideia da introdução é apresentar o texto e falar sobre o que você vai pesquisar. E também é muito importante na introdução do texto que você tenha uma pergunta de pesquisa muito bem definida, né? Então, como para mim é o caso da tese, né? Então a ideia é que tipo, a tese inteira responda a pergunta de pesquisa, enfim. Eu vou, claro que eu vou colocar uma pergunta de pesquisa para minha questão teórica, que provavelmente vai ser uma pesquisa do tipo, né, qual que é o arcabouço teórico utilizado para blá blá blá, enfim. E aqui eu vou colocando, né, tipo, as referências que eu vou usando. E aí, gente, claro que eu poderia estar indicando o Zotero e tudo mais, mas não é como eu faço. E aí, o que que eu faço? Enquanto eu vou escrevendo o texto, na minha pastinha da tese, vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, né, a bibliografia, ou seja, os textos que eu estou referenciando, né, e tipo, enquanto eu vou escrevendo o texto, eu já tenho um outro documento que é só bibliografia e vou colocando ele aqui. E aqui no próprio, tipo, eu já separo aqui, né? Então, teoria é o 2, né? Bibliografia. Eu já tenho o guia de capítulos, né? Que tá aqui. Opa, peraí que eu tenho que entrar no meu via research. Eu tenho aqui o desenho, né, de pesquisa, o projeto de tese, né, que já está escrito, aí só precisa agora revisar. Geralmente, quando você qualifica no doutorado, você precisa ter o desenho de tese e também os capítulos, né? E aqui também estão as referências que eu usei, né? Papá. Enfim. E também vai ter o guia de capítulos. Vocês percebem, gente, que tudo é uma questão de você, tipo, pensar no que você está fazendo e, tipo, seguir o que você está fazendo, né? Então, o capítulo teórico, ele vai estar com as informações, né? Tem só algumas alterações. Tipo, é normal você mudar de ideia enquanto você vai escrevendo, porque isso acontece. Então, por exemplo, eu vou tirar essas duas subseções, eu vou ficar só com essa pesquisa e vou tirar também essa mini subseção. Vai ficar dessa forma. E então eu acho que é assim que eu faço para me organizar. Eu, tipo, particularmente não uso software. Eu sou bem, assim, analógica nesse contexto, porque eu acho que isso me ajuda a ter mais controle sobre o que está sendo feito. Mas, assim, gente, cada pessoa é uma pessoa, sabe? Tipo, se você quiser usar o Zotero ou achar que é uma boa, tipo, quem sou eu para dizer que essa é a melhor forma, sabe? Sim, rejeite a modernidade e abraça a tradição. Sim. Eu, pelo menos, sou assim, gente, mas, tipo, não precisa ser, sabe? Até porque muita gente pode não ter instalado, por exemplo, o Zotero, entendeu? E aí vão supor, eu quero, tipo, passar todos os textos que eu li para alguém. Eu só preciso, tipo, sei lá, empacotar isso no Windows RAR e mandar por e-mail para alguém, sabe? Ou até mesmo mandar o link do Drive, tipo, sei lá, gente, eu acho que às vezes, assim, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu posso. Tá tudo bem se alguém discordar de mim. Mas para mim é muito mais fácil eu ter tudo salvo numa pastinha e mandar pro link do Drive do que, tipo, não, vamos todo mundo baixar o Zotero e botar o Zotero no seu Word, blá blá, pipi, tipo, sabe? Paz. E aí, gente, eu vou mostrar aqui o que eu tinha mostrado mais cedo, né? Então, isso aqui é uma coisa importante, gente. Quando a gente lida com. Vamos lá, a internet, ela não é uma coisa. A internet do Ocidente não é necessariamente a mesma internet que está sendo na Rússia. Então, assim, por exemplo, o chat GPT da Rússia, ele vai funcionar muito diferente do chat GPT do que a gente usa aqui. Porque a nossa internet ela é ocidental e a nossa internet está baseada nos Estados Unidos, né? Tipo, os data centers estão lá, a rede de conectividade está lá e tudo mais. Da Rússia é deles. Da mesma forma que a da China é deles. Então, se a gente quiser fazer busca, se a gente quiser ter perspectivas diferentes, é importante que a gente entre na internet deles. Então, a gente vai entrar nesse domínio.
que é como se fosse o Google Scholar, só que no caso chama Cyberleninka. Aqui eu vou traduzir, porque eu não falo russo. Como que traduz aqui mesmo? Peraí. Aqui, vou colocar em inglês. Pá. E aqui, gente, eu vou colocar o. Vamos colocar aqui um tema, né? Vou colocar Psychological Warfare. E ele vai trazer artigos sobre isso. Então, eu vou abrir aqui. Funciona, gente, igual cheio de edges. Muito bom, né? Que o edge da Rússia é conservas. Isso é muito russo, gente. Enfim, a gente vai clicar no artigo, né? Pra ler. E olha, tá até escrito em inglês, gente. Olha que alegria. Apesar de ser, né? Aqui, o Jornal de Lei Russa. E aqui tem o abstract, blá blá blá, e olha só, pronto pra gente ler. Eu só não sei onde que eu tenho que apertar. Acho que pra baixar é aqui. Tá escrito Skatsat. Enfim. Então aqui a gente tem uma outra fonte, né? Caso vocês tenham interesse de pegar coisas russas, tem o Cyberleninka. Deixa eu passar aqui o link para vocês. E aí, por exemplo, eu vou estudar China. Já pegou aqui a Cecília, arrasou. É importante que vocês olhem, por exemplo, as fontes chinesas. Então, é isso, gente. Tipo, de novo, usem do seu discernimento, sabe? E aí, assim, gente, como superar dificuldades de organização de ideias? Eu acho que, tipo assim, é muito importante ter um desenho de pesquisa muito bem desenvolvido. E, tipo, sendo muito verdadeira com vocês, eu não sei se eu sou, tipo, uma pessoa. Tipo assim, eu faço pesquisa faz muito tempo, mas eu sinto que até hoje, assim, até hoje eu tenho dúvidas, né, sobre, será que meu desenho de pesquisa é um bom desenho de pesquisa? Por isso que é muito importante ter o processo de revisão por pares, né? E o processo de revisão por pares, ele não necessariamente precisa ser o seu orientador e tudo mais. Pode ser um amigo que você confia. Por exemplo, eu tenho um amigo que entende muito de análise de redes, então eu vou mandar meu desenho de pesquisa para ele ver o que ele pensa. Cara, isso já é, tipo assim, o processo de. Isso já seria o processo de revisão por pares, entende? De certa forma. Então, tipo, eu acho que a cooperação é um marco, né, do processo de produção científica. Então, a forma que você tem para você ter, né, uma organização boa na sua pesquisa é justamente você saber fazer um bom desenho de pesquisa. E eu acho que fazer um bom desenho de pesquisa tem a ver com você saber elaborar uma pergunta de pesquisa, né? Isso, inclusive, vai ser um tema que vai ser discutido aqui. É isso, Vitor? Vai ter um Foi tema o só nosso sobre isso. primeiro encontro, a gente já falou sobre como fazer. Pronto, então é isso. Você sabendo ter uma pergunta de pesquisa, gente, você já consegue se organizar melhor na hora de você fazer a escrita. É sempre você se lembrar. O que que eu quero fazer? Eu quero responder a pergunta de pesquisa. Eu tô perdido no texto. Você tá perdido no texto, mas você tá respondendo a pergunta de pesquisa? É isso. Se você tá perdido, gente, volta pra pergunta de pesquisa, que isso ajuda muito. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei qual que é o Google Scholar da China, desculpa. Eu deveria saber, mas eu não sei. Eu tenho uma amiga que tá estudando China, eu posso perguntar pra ela e devolver pra vocês. E é isso, gente. Eu queria poder falar sobre outros assuntos, sobre como desbloquear artigos, né, acadêmicos que são pagos, geralmente se você tem um vínculo acadêmico, às vezes você consegue, né, tudo mais, mas também tem uns sites que desbloqueiam. Eu nunca uso esses sites, eu acho que é errado e que, na verdade, a gente deveria sempre pagar para as editoras como a Springer, porque elas precisam de dinheiro para continuar fazendo processo, né, enfim, científico. Mas existem sites, gente, que, tipo, dão artigos de graça para vocês, tá? Não vão neles, porque é pirataria e pirataria é errado. É isso, gente. Se tiverem dúvidas e quiserem saber mais alguma questão, tô aqui disposta a conversar com vocês. Muito obrigado, Isabela, foi muito bom. Eu fiquei impressionado com a Cyberlenica. Achei legal. E de verdade, tipo, eu tô usando o Gesture ali, por exemplo, eu gosto muito de Gesture para achar fontes. E muito raramente aparece. Eu não Muito faço isso raramente. não, Cecília. Muito raramente aparece alguma fonte russa e coisas do tipo. Então, de fato, se quer achar alguma fonte deles, vai na fonte, de fato, na fonte. Deles. É, Enfim. exato. O Google Scholar da China vai ficar para um futuro evento, com certeza.
Mas é isso, pessoal. Agora a gente tem esse momento de dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, tá aberto. Podem mandar no chat, podem abrir o áudio e falar. Fiquem à vontade. Eu acho que tinha uma pergunta da Helena no chat, lá em cima. Acabei de ver, o SciSpace. Tem. Eu usei ela dentro do chat GPT, mas é o SciSpace? Deixa eu ver. Eu não tô mais convertendo minha tela, não, né? Ah, não, eu usava o Scholar AI. O SciSpace eu nunca usei, gente. É que eu gosto muito do chat GPT. E eu pago ele, né? Então eu falei, ai, quer saber? Até porque, gente, a maior parte das inteligências artificiais, hoje em dia, elas usam o chat GPT no back-end. Então, tipo, vale mais a pena você ter o chat GPT do que você pagar por uma inteligência artificial que usa o chat GPT, sabe? Então, tipo, fica a dica. Estou interessado em Minds and Hearts em PsyOps. Por onde eu começo? Vanessa, se você quiser mandar uma mensagem para mim, a gente pode trocar uma ideia, porque eu estou pesquisando isso em certa medida, então é isso, posso te passar um pouco do que eu tô lendo. Mas eu também, gente, sou nova nisso, então é isso. Sobre as gravações, isso eu acho que a Isabela não vai saber responder. A gente vai disponibilizar as três. Teve o primeiro evento, esse é o segundo, e vai ter um, creio que semana que vem, se não me engano. E a hora que acabar o mês temático, aí a gente vai disponibilizar as três de uma vez no canal do Pet Hell. Então, a gente com certeza vai anunciar no Instagram quando tiver divulgado. Então, siga o Instagram do Pet. É só escrever Pet Hell NB. Mas elas vão sair as três de uma vez. Isabela, eu tenho uma pergunta, que saindo um pouco da parte de plataformas e falando um pouco mais na hora de escrever de fato, usar as suas referências. Eu acho que uma dificuldade muito grande quando a gente começa a pesquisar e ir muito a fundo é a gente conseguir filtrar as referências que a gente quer usar ou não, e o que que a gente acha que vai fazer sentido para o nosso trabalho. E acontece com muita frequência quando você escreve um artigo que você acha que isso é muito relevante, você quer botar tudo, mas na verdade tem um espaço limitado, e que para o seu leitor talvez isso não faça tanto sentido. E eu queria saber mais da sua parte, apesar de todas as ferramentas e também com elas. Como que você faz esse filtro das suas referências, de tudo que você lê? Você usa essas ferramentas para poder falar, eu sei que essas são as mais importantes, as mais canônicas, mas na verdade eu quero fazer o contra-argumento, então eu vou querer usar essas. Como que você consegue, gerenciar dessa forma? Olha, tipo assim, eu acho que é muito importante fazer, quando você tá mais no início da carreira de pesquisa, sabe? Você ainda tá se acostumando e tudo mais, eu acho muito importante fazer, por exemplo, revisão sistemática, tipo assim, você lê o texto e fazer o esforço de, vou escrever um parágrafo sobre o que que o texto está dizendo, né? Isso eu acho que é muito importante para você pegar o hábito de leitura, né? E, tipo, e fazer esse esforço de, tipo assim, eu consigo ler um texto e sintetizar ele num parágrafo só. Quando você já tem essa habilidade, tipo assim, você não vai mais precisar estar fazendo isso, e aí você pode passar simplesmente a ler o abstract e já saber se isso é útil ou não para você, entendeu? De novo, eu acho que a grande questão é sempre você voltar para a pergunta de pesquisa, e falar. Esse artigo que eu tô lendo, ele me ajuda a responder a pergunta de pesquisa? Se ajuda a responder a pergunta de pesquisa, mesmo que seja, tipo, discordando, né, falando se sua hipótese é falsa, mas, pô, falsificar uma hipótese, né, tipo, é bom. De alguma maneira ele tá te ajudando, né, tipo, a questionar, a estressar a sua pergunta de pesquisa. Então, assim, é útil, então você pode usar. Mas eu acho que essa é a questão. Se estou na dúvida se o texto é bom ou não para o meu trabalho, volta, lê o abstract do texto e lê o abstract do texto pensando na sua pergunta de pesquisa. Eu acho que geralmente é isso que eu faço, entende? Não sei se eu fui clara. Eu vi que a Cecília fez uma pergunta. Você usa alguma linguagem de programação para facilitar esse processamento de fontes ou é mais para análise de dados mesmo? É, Cara, tipo, em Python tem uma biblioteca que faz topic modeling, que ajuda a processar, tipo, texto, né? Mas eu acho que o topic modeling ele tá mais em análise de dados mesmo. Isabela, eu uso programação mais para processar dados, mas, tipo assim, com certeza existe alguma biblioteca de Python que ajuda de alguma forma a processar fontes. Então, aí é mais, tipo, com vocês mesmo. Tipo, eu não conheço, mas eu uso mais.
A minha abordagem com programação é mais uma coisa do tipo, eu preciso fazer alguma coisa com os meus dados e não existe um software para isso. Ou se existe um software, eu não quero aprender a usar o software. Aí eu prefiro programar o que eu preciso, que aí é mais fácil. Para mim é mais fácil, né, gente? Mas enfim. Gente, mais dúvidas? Perfeito, gente. Se ninguém tiver mais dúvidas, eu queria agradecer, antes de tudo, a Isabela por estar aqui com a gente e por ter feito essa apresentação incrível, mostrado para a gente um pouco das ferramentas que a gente pode utilizar para coleta de referências, principalmente, né, a gente que é das humanas. E eu só queria avisar, antes do Branquinho finalizar, que se a Isabela estiver disposta, a gente pode compartilhar também os contatos dela. No nosso Instagram, a gente compartilhou a publicação, então tem lá o Instagram dela para vocês poderem ver. E é isso. Muito obrigada, Isabela, de verdade. Foi ótima a apresentação. Gente, eu que agradeço. E assim, de verdade, contem comigo o que vocês precisarem. Pode passar meu contato para quem quiser. Perfeito. Isabela, se quiser dar alguma palavra final, uma despedida. Ai, gente, muito obrigada. No IREL, eu estou coordenando o grupo de trabalho Estratégia Dados Soberania, né? A nossa ONG também, a gente está começando a receber associados agora. Eu ainda não sei se a gente vai cobrar ou não para associar. A gente precisa fazer um pouco de dinheiro, mas se for, vai ser tipo uma coisa de R$ 5, sei lá, R$ 10, para quem for graduando, não sei. Temos que pensar ainda, mas é isso. A gente precisa construir uma rede de pesquisadores e pessoas comprometidas com a promoção da soberania tecnológica no Brasil. E, além disso, a gente também está fazendo muita pesquisa no GEPS, o Estratégia Dados Soberania. A Cecília está no GEPS também, no Estratégia Dados Soberania. Acho que ela pode até compartilhar um pouco do que a gente faz por lá. Muito trabalho. Mas é isso, gente. Contem comigo se vocês precisarem. Muito obrigada. É, Então é isso, pessoal. Agradeço o convite, agradeço a Isabela em nome do PET. Muito bom o evento, foi muito legal, foi muito enriquecedor, principalmente em fontes. Agora eu sei onde eu posso procurar texto SUS, mesmo sem saber ler russo. É, E é isso. Acho que é isso, não tem muita coisa para falar. O Pet Hell agradece todo mundo que esteve aqui, quem é do Pet, quem não é do Pet, quem é da Unila e PUC Minas, ficam convidados para o próximo evento. Sigam o Pet, porque a gente posta tudo lá, tudo que a gente vai fazer. Inclusive, o contato da Isabela tá lá, então quem quiser encontrar já tem o Instagram dela. O e-mail dela, a Marina acabou de mandar. Então, Vanessa, acho que a Vanessa tinha pedido, acho que o e-mail é acessível também. E é isso. Agradeço todo mundo que esteve aqui e boa noite.